Olá, na nossa última gravação nós falamos sobre as bênçãos celestiais, as bênçãos que são vistas com os olhos de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouco das bênçãos terrenas, ou melhor, eu gostaria de falar por que muitas pessoas não recebem as suas bênçãos terrenas. Muitos não recebem por vários motivos, e aí ficam pensando, por que será que eu não sou abençoado? Algum problema na minha vida? Deus não quer me abençoar? Qual é o problema? Por que o fulano é abençoado? Por que o irmão tal é abençoado e eu não sou? Hoje nós vamos falar sobre isso. E o primeiro motivo por que muitos não são abençoados é porque eles desprezam a bênção. Em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 16, diz assim: não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós vemos nesse texto que Esaú perdeu a sua bênção. E por que ele perdeu a bênção? Por um único motivo: ele rejeitou a bênção. O direito de primogenitura era de Esaú. Jacó, por ter nascido depois de Esaú, estava em segundo plano. Mas Esaú perdeu a bênção por um único motivo: rejeitou. Sabe por que muitos de nós, muitas vezes, não somos abençoados? Por esse mesmo motivo. Deus tem desejo em te abençoar aqui nessa terra, quer te abençoar nessa terra, mas muitas vezes não somos abençoados porque, infelizmente, rejeitamos aquilo que Deus considera a bênção para nós. O segundo motivo por que muitos de nós também não recebemos a bênção é porque falamos mal da bênção. Você consegue imaginar alguém falando mal da bênção? Muitas vezes Deus quer te abençoar, mostra para você a bênção e você acaba falando mal da bênção. Nós temos um exemplo disso na saída do povo hebreu do Egito, quando eles estão ali às portas de Jericó, e Moisés manda que os espias vão a espiar a terra e ver como era boa a terra que mana leite e mel. Mas o que aconteceu com esses espias? Eles foram lá espiar a terra e, ao voltar para dar o relatório para Moisés, eles deram um relatório negativo. E depois de dar o relatório negativo a Moisés e aos líderes ali, o que eles fizeram? Infamaram a terra. Olha o que diz o texto. Números capítulo 13, no verso 22. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que é isso? É alguém que viu a bênção, viu a direção do Senhor, o Senhor mandou eles entrar na terra, a terra manava leite e mel, e eles foram lá, viram que tudo aquilo era verdade, mas infamaram a terra, falaram mal da terra. Muitos de nós ainda hoje, infelizmente, agimos da mesma forma. Deus deseja nos abençoar, mostra a bênção, e na hora de receber a bênção, nós falamos mal. O outro motivo por que muitas vezes nós perdemos a bênção é porque desistimos no meio do caminho. Quantas pessoas não vão até o fim e, por não ir até o fim, perdem as suas bênçãos? Nós temos um texto no segundo livro de Reis, no capítulo 13, a partir do verso 14, onde nós vemos a história de um rei que poderia ter sido muito abençoado. O rei chamava-se Joás. Joás, ele foi pedir um conselho ao então profeta Eliseu, que estava já no seu leito de morte. E quando Joás se aproximou, Eliseu liberou uma profecia sobre a vida dele, que foi mais ou menos assim. No verso 15 de 2 Reis 13. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse-lhe mais Eliseu: atira. Ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele a tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele atirou 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que isso nos fala? Quando Deus fala para você, vai até o fim, não fique pelo meio do caminho.
Muitas pessoas desistem no meio do caminho, não vão até o fim e deixam de ser abençoados. O rei Jeoás aqui deixou de ser abençoado por um único motivo. Deixou de lançar as suas flechas como o profeta havia falado. Atirou só três vitórias. Deveria ter derrotado o inimigo por completo. Às vezes o inimigo vence na tua vida porque você não vai até o fim. Deus deseja te abençoar, portanto não desista no meio do caminho. Portanto, meu querido irmão, você tem bênçãos que são bênçãos celestiais e você também tem bênçãos que são bênçãos terrestres. Você tem bênçãos que são vistas aos olhos de Deus, mas você também tem as suas bênçãos terrenas. Para você ser abençoado aqui nessa terra, nunca despreze as bênçãos do Senhor. Para você ser abençoado nessa terra, nunca fale mal daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Sabe por que muitas vezes a sua família não é abençoada? Porque você fala mal do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, fala mal da bênção. Seu esposo foi colocado na tua vida para ser uma bênção, sua esposa foi colocada na tua vida para ser uma bênção, seus filhos foi colocado na tua vida para ser uma bênção. Outros não são abençoados porque não vão até o fim, desistem no meio do caminho. Minha palavra para você hoje é essa: nunca despreze a bênção, nunca fale mal da bênção e vá até o fim, porque você foi chamado para ser abençoado. Que isso fique no teu coração, que Deus te abençoe e te guarde e que você avance e conquiste. Nunca pare de lutar, só pare de lutar quando a luta acabar. Deus te abençoe, um grande tempo de vida para você.